Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bahia. Teremos agora o painel com o tema Democracia e Eleições Municipais em Tempos de Pandemia. E teremos os palestrantes Juliana Freitas, Hermes Hilarião, Eneida Salgado e Rafael Matos. Sou Tiago Cordeiro, presidente da OAB de Juazeiro, e serei o mediador deste painel, recebendo com muita alegria ilustríssimos colegas e eleitoralistas. Começo apresentando a palestrante Juliana Freitas, ela que é doutora em Direito pela Universidade de Pisa, Itália, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Direito do Estado pela Universidade de Carlos III de Madrid, na Espanha, professora de graduação e mestrado em Direito do Centro Universitário do Estado do Pará, e também conselheira seccional da OAB do Pará. Doutora Juliana, seja bem-vinda, está com a palavra. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Rapidamente, eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje nesse congresso online, primeiro congresso online baiano. Agradecer ao Dr. Rafael, um querido amigo, o Hermes. É um prazer enorme estar aqui ao lado de todos eles, ao lado da queridíssima Desirê, e para trazer alguns questionamentos, muito mais reflexões do que certezas, sobre as eleições em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. E é interessante sempre nós iniciarmos, não é, Tiago, pensando como que nenhum de nós projetou, né, o que aconteceria nesse ano. Então, quando virada do ano, de 2019 para 2020, todo mundo com aquele pensamento positivo e com as melhores ideias, intenções e sonhos, jamais imaginaríamos que seríamos assolados, né, por uma pandemia, uma crise sanitária gravíssima, e que, na verdade, nos apresenta não apenas o grave e os graves contornos e as graves adversidades de uma qualquer crise sanitária, mas traz consigo outros impactos nefastos na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil. Uma sociedade que é absurdamente marcada por desigualdades muito abissais e que, infelizmente, marcam a nossa sociedade. Então, a crise sanitária, cuja declaração de emergência, né, foi publicada aqui no Brasil, mais especificamente 3 de fevereiro, antes mesmo do Carnaval, e é sempre bom deixarmos claro, enfatizarmos isso, trouxe aqui para o Brasil também outras crises, né? Crise de cunho econômico e crise de cunho político. Quando nós analisamos e identificamos, sob a perspectiva política, os impactos da pandemia, seguramente são avassaladores. E por que isso? Porque é o que me parece, nesse ano de 2020, nós tivemos ainda mais fissuras ao nosso Estado Democrático de Direito, considerando que, na minha opinião, algumas das suas bases estruturantes estão ainda sendo reiteradamente violadas. E quando eu me refiro a essas bases estruturantes, eu estou falando de alguns pontos que eu quero trazer aqui muito rapidamente para a nossa reflexão, como, por exemplo,
a do diálogo interinstitucional, que foi tão preservada pelo Constituinte de 1987, quando, diuturnamente, o que nós identificamos e verificamos é uma constante tentativa de substituição das pessoas que ocupam os espaços de poder, os espaços decisórios, os espaços públicos, em relação às instituições que deveriam proteger, que deveriam apenas atuar em nome e nos limites impostos pela Constituição. Um outro ponto que me parece estar tremendamente abalado nesse meio pandêmico, em relação à crise política que nós estamos enfrentando, diz respeito à efetivação dos nossos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Diuturnamente, nós estamos colocando à prova, né, essa que é uma das principais garantias do nosso Constituinte, que o nosso Constituinte trouxe para o povo brasileiro, no que toca a essa previsão de um vasto rol dos nossos direitos. Quando nós identificamos que no ano de 2020, essa foi uma pesquisa bem interessante feita pelo Instituto Liberdade Digital do Diogo Reis, quando nós identificamos que no ano de 2020 os estados brasileiros propuseram um volume considerável de projetos relacionados à criminalização de fake news, que muito mais estão relacionados e condicionados a uma restrição das nossas liberdades de manifestação do que efetivamente na coibição dessa prática de desinformação que vem se expandindo no nosso cenário, é no mínimo assustador quando nós comparamos esse número com os anos anteriores. E, mais uma vez, nós vemos o discurso reiterado, ainda que implícito, de em meio a uma pandemia, enquanto o povo se preocupa em sobreviver, em manter a sua dignidade, nós estamos passando com a boiada para estraçalhar todas as conquistas que foram reconhecidas e que são reconhecidas e garantidas em nível constitucional. Também nós temos um outro ponto que, ao meu entendimento, vem sendo também reiteradamente fissurado, isso ficou muito claro logo no início da pandemia, que se relaciona ao Pacto Federativo. Quando nós identificamos aquela aliada falta de diálogo interinstitucional, mais especificamente no que toca ao diálogo horizontal que deveria existir entre as unidades da nossa federação. Quando presidente, governadores, prefeitos não entram num acordo, não entram num comum entendimento acerca dos limites das suas competências no que toca à prevenção e repressão da pandemia, nós estamos, ao que me parece, diante de um gravíssimo problema relacionado à nossa estrutura organizacional baseada no federalismo. E aí, Supremo Tribunal Federal precisa ser provocado na ADI 6341 para dizer o óbvio. Nós estamos diante de uma competência legislativa concorrente com base no artigo 24 da Constituição, inciso 12. Para dizer o óbvio, nós estamos diante de competência administrativa comum de todas as unidades da federação, de zelar pela guarda da Constituição e cuidar da saúde pública. E, por fim, e não menos importante, ao que me parece, também em meio a essa crise política, houve um acirramento das vulnerabilidades que já marcam a nossa sociedade. Então, nós estamos diante aqui de 4 pilares que reforçam a crise política que foi ainda mais enfatizada e reforçada em meio à pandemia. E por que isso é tão importante num debate, numa mesa sobre eleitoral? Porque os impactos dessa crise, ao que me parece, vão repercutir no processo eleitoral. Especificamente quando nós estamos diante de questionamentos relacionados cada vez mais forte à representatividade e à representatividade dessas minorias, que são minorias políticas, que são minorias jurídicas, mas são maioria social, como a nossa, a de nós mulheres. Num contexto de pandemia em que nós estamos sobrecarregadas com o acúmulo de funções, inclusive sobre isso nós falávamos há pouco, com acúmulo de funções, sem hora para terminar o trabalho, misturando o trabalho com outras atividades, com uma sobrecarga emocional, psíquica, enfim, de todas as esferas. Em meio à pandemia, quando nós, mulheres, vemos diariamente o percentual de violência se agravar e aumentar a cada dia, então não basta nós prevenirmos o vírus, nós temos que garantir a nossa vida diante da possibilidade de perdê-la em razão dessa marca estrutural e absurda que nós vivenciamos aqui no nosso país, que é da violência. E não bastasse isso, nós, mulheres, como não educadas, né, para ocupar os espaços decisórios em regra, nós estamos numa divisão sexual do trabalho ocupando os espaços administrativos na maioria das vezes. O que significa dizer que o impacto da pandemia também, a meu ver, vai repercutir na questão trabalhista.
porque são essas esferas administrativas que sofreram maior abalo com a informatização, com a digitalização das relações e também do trabalho em casa, né, do home office, enfim. Quando nós falamos e contextualizamos, eu acho que meu tempo já está acabando, quando nós contextualizamos tudo isso em relação às obrigações legais, que nada mais, nada menos representam uma ação afirmativa, cotas afirmativas necessárias para garantir essa pluralidade e diversidade nos espaços de poder, nós vamos perceber claramente, na minha opinião, que nesse ano de eleições municipais, mais especificamente, mais fortemente, os partidos políticos vão ter um papel decisivo para, de fato, garantirem que as mulheres participem desse processo. E quando eu falo papel decisivo, eu não estou me referindo apenas ao cumprimento legal das exigências impostas, né, no que toca à destinação de fundo partidário, à destinação do fundo de campanha, que nesse ano vai atender às eleições municipais, divisão de tempo de televisão. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de educação política, de qualificação dessas mulheres. Eu estou falando de engajamento dos partidos políticos. Eu estou falando de não culpabilização da mulher que está sobrecarregada e que, ao mesmo tempo, quer participar desse processo. Eu estou falando, acima de tudo, de depósito de confiança mesmo política naquela mulher, acreditando que ela é capaz de representar aquela plataforma, aquela ideologia político-partidária, que ela, sim, tem condições de se eleger. Então, ao que me parece, em especial, porque esse ano é um ano de eleições proporcionais, em que não existirão coligações e que cada partido se vê obrigado a atender a essas exigências legais e, muito além delas, cumprir materialmente, porque tem os limites impostos pela Constituição, dentre eles a democracia, da efetivação da pluralidade, da diversidade, da democracia, para que nós possamos alcançar esse desenvolvimento, né, como objetivo brasileiro, é fundamental que os partidos políticos participem desse processo, uma vez mais chamando para si essa que é uma responsabilidade de todos nós, né, de participar do processo eleitoral, da legitimidade democrática, da liberdade do eleitor de votar, da igualdade entre os candidatos, todos nós sempre tendo uma base aí, de valores e políticos no engajamento do partido político. Então, eu acho que meu tempo já até acabou. Eu tenho várias coisas para falar, mas a gente pode falar no debate, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse cenário político de gravíssimas distorções e de acirramento dessas distorções, nós temos que ter uma atenção ainda maior aos vários grupos vulneráveis, entre eles as mulheres, os negros e outros tantos que compõem a nossa sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez, é pouco tempo para a gente falar tanta coisa, mas só o fato de estar aqui é muito bacana e estou pronta já para a gente debater logo mais ao final. Obrigada, Thiago. Obrigado, Juliana, muito precisa nas palavras. Quero lembrar também aos internautas que, ao final das exposições, teremos um debate também aqui com os palestrantes. E, neste momento, eu quero passar a palavra para o nosso palestrante Hermes Hilarião, ele que é advogado eleitoralista, é diretor tesoureiro da OAB Bahia, especialista em direito eleitoral e direito público, e um dos grandes responsáveis por esse evento. Inclusive, quero agradecer, Hermes, pelo convite e parabenizá-lo. Com a palavra, Hermes. Boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar meus colegas de mesa, doutor Tiago Cordeiro, querido amigo presidente da subseção de Juazeiro, saudar de maneira muito especial a doutora Juliana Freitas, agradecer a ela pela oportunidade de estarmos acompanhando essa mesa, essa exposição, essa palestra, e dizer que eu tenho uma tarefa muito difícil de falar logo após a sua manifestação. Tenho uma admiração enorme, tive a oportunidade de conhecê-la por conta desse evento, agradecer a Rafael Matos, nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB da Bahia, nosso conselheiro seccional, um grande amigo, uma referência para mim no direito eleitoral. Quando eu iniciei minha advocacia, eu tinha por costume ir assistir os julgamentos no Tribunal Regional Eleitoral e sempre aprendi muito com o Rafael, com suas manifestações, com suas sustentações. Então, fica também aqui o meu registro de agradecimento e agradecer a doutora Eneida Desirê pela oportunidade de estar conosco nesse painel.
E, antes de iniciar minha fala, não poderia deixar de agradecer, de maneira geral, a toda a advocacia por abraçar esse evento. Nós já temos aproximadamente 11 mil pessoas participando do evento, um evento que ganhou uma proporção fora, inclusive, do estado da Bahia. Então, meu muito obrigado a toda a diretoria, a todo o conselho, na pessoa do presidente Fabrício Castro, a todas as pessoas que colaboraram, nossos funcionários, colaboradores, e também a presidente do Conselho de Jovens, Sara Barros, que tem carregado muito o piano junto comigo, ela sempre está ao meu lado nos projetos, e eu gosto de valorizar quem trabalha. Então, fica aqui também o meu registro de agradecimento. Mas, passando ao tema, encarando esse desafio, nós temos, no ano de 2020, o desafio democrático e social de realizar eleições. É evidente que nós não queríamos encarar uma pandemia, é evidente que nós, eleitoralistas e advogados que militam na área, que atuam, que vivem a eleição, não queriam ter a experiência de advogar em plena a pandemia, porque isso tem impactado diretamente nosso exercício profissional, nosso escritório, as nossas relações, a forma de se comunicar com os clientes. Esse é um período, geralmente, a gente está viajando, visitando os interiores, participando de encontros, e todos nós estamos tendo que ressignificar as nossas atividades e precisamos também ressignificar a nossa forma de agir na advocacia eleitoral. Então, tem sido muitos os encontros pelo Zoom, pelo Meet e outras plataformas, porque tem sido a maneira que nós temos efetivamente de se comunicar. E, naturalmente, pelo processo eleitoral fazer parte do processo social, a pandemia trouxe prejuízos que já impactam diretamente no dia a dia da eleição e impactam, evidentemente, a nossa própria democracia. E, atento a isso, e já indo direto ao ponto e ao tema que eu me propus a falar, sobre os efeitos da Emenda Constitucional 107 de 2020 nas eleições municipais, é preciso dizer que, atento a essa realidade social, a tudo que foi imposto pela pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou um debate sobre a possibilidade de adiamento das eleições. Havia também uma perspectiva de, eventualmente, prorrogar ou não os mandatos. Eu tenho, inclusive, uma posição de que seria inconstitucional a prorrogação dos mandatos por conta do pacto estabelecido entre a sociedade e aqueles que foram eleitos, mas isso seria um outro debate. Mas o fato é que tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Congresso Nacional tiveram uma preocupação em relação a essa demanda que surgiu, e com a promulgação da Emenda Constitucional 107 de 2020, no início de julho, em 2 de julho de 2020, nós minimizamos os prejuízos que afetaram a democracia e a sociedade de maneira geral. Então, a Emenda Constitucional 107 de 2020 tem, acima de tudo, a função de minimizar os prejuízos democráticos e sociais que toda a sociedade brasileira vivenciou nesse período pandêmico. E o que é mais engraçado, Rafa, é que, em regra, as principais mudanças eleitorais, as principais mudanças normativas, elas se dão nas eleições municipais. Nós costumamos dizer que os vereadores, os candidatos a prefeitos, eles são verdadeiras cobaias do direito eleitoral, porque as principais mudanças e tudo que se tenta fazer de diferente na dinâmica eleitoral, em regra, é feito nas eleições municipais. E esse ano nós já tínhamos a dificuldade de encarar uma eleição sem as coligações proporcionais. E agora, justamente nas eleições municipais, temos que encarar uma eleição diferente, que os políticos estão sendo criticados por visitar a casa das pessoas, estão sendo criticados por realizar reuniões, por não respeitar as normas de isolamento social, por não respeitar as regras dos órgãos sanitários. Então, é uma forma nova de encarar a política, e nós, advogados e advogadas, temos um papel fundamental de orientar a classe política e os nossos clientes.
Mas o fato é que as eleições foram adiadas, a eleição agora será realizada em seu primeiro turno no dia 15 de novembro. As convenções partidárias serão realizadas entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro, e o registro de candidatura deve ser realizado até o dia 26 de setembro, iniciando-se a campanha propriamente dita, o período em que é possível realizar a campanha e efetivamente pedir o voto, no dia 27 de setembro. Mas não é só, a emenda constitucional, embora já tenha passado os prazos de desincompatibilização, trouxe uma segurança jurídica em relação a essas questões relacionadas aos prazos de desincompatibilização, porque havia a expectativa e algumas, inclusive, movimentações políticas, no sentido de que poderia ser aproveitado o adiamento das eleições para rever os prazos de desincompatibilização. E a emenda traz um esclarecimento no sentido de que os prazos vencidos eles não seriam reabertos, seriam considerados preclusos, e os prazos que estavam a vencer seriam considerados a partir da nova data da eleição. Então, a emenda ela muda o calendário eleitoral, muda o início da campanha eleitoral, que agora se dará a partir do dia 27 de setembro, e muda, evidentemente, o dia do primeiro turno da eleição, que se dará no dia 15 de novembro, e o segundo turno se dará no dia 29 de novembro. Mas tem 3 pontos, já foi me sinalizado que eu tenho 3 minutos, eu vou tentar falar 1 minuto de cada ponto, que são de extrema relevância e eu creio que vai proporcionar muitas demandas para nós, advogados eletoralistas, que atuamos na área. Porque eu tinha, inclusive, uma preocupação sobre isso e creio que isso vai gerar ainda muitas representações eleitorais nos âmbitos dos municípios, porque os atos de propaganda eleitoral, aquilo que já é previsto em lei, não poderá ser limitado pela legislação municipal ou pela legislação eleitoral, mesmo nesse período de pandemia, salvo se estiver fundamentada essa decisão de limitar a propaganda eleitoral com base em um parecer técnico de autoridade nacional ou autoridade estadual. Então, os órgãos sanitários municipais não terão a prerrogativa de legitimar os atos, tanto do poder público municipal quanto da justiça eleitoral, no sentido de limitar as propagandas eleitorais. Além disso, e Rafael vai estender esse ponto em sua manifestação, porque é o ponto temático do que ele se propôs a falar, a partir do dia 15 de agosto, as publicidades institucionais elas estão vedadas, mas a emenda constitucional traz a possibilidade do poder público, do gestor, do agente público, divulgar os atos de combate ao Covid-19. Mas, como eu mencionava na antessala aqui do evento, o que nós estamos encarando no dia a dia da advocacia eleitoral, o que nós estamos enxergando no dia a dia, são agentes públicos que estão se valendo de programas sociais, de medidas de combate ao Covid-19 para se promover pessoalmente e politicamente. Mas, por fim, para concluir, é preciso ressaltar ainda que a emenda traz uma possibilidade de as eleições serem adiadas caso o Congresso Nacional, mediante provocação do Tribunal Superior Eleitoral, após um estudo realizado por um órgão sanitário nacional, poderá adiar as eleições até o dia 27 de dezembro. Então, pode o Congresso Nacional, somente após provocação do Tribunal Superior Eleitoral, ouvindo a Autoridade Sanitária Nacional, adiar as eleições com a data limite até 27/12 de 2020. Então, eu quero agradecer a vocês novamente e dizer que nós temos um desafio democrático de realizar as eleições de 2020, mas não podemos esquecer que o voto é, sim,
um exercício de poder, e eu tenho certeza que nós vamos participar e festejar a democracia nas eleições que se avizinham. Muito obrigado, Hermes. É uma pena que o tempo é curto, que a vontade seria de estender bastante aqui, né? Muito obrigado. Passamos agora a palavra para a doutora Eneida Desirê Salgado, que vai tratar do tema democracia e desconfiança, desafios para as eleições 2020. Ela que é doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Paraná, além de ser advogada. Com a palavra, a doutora Eneida. Olá, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui, mesmo à distância, né, na Bahia, uma terra tão interessante, com tanta coisa bacana, com tanta gente bacana, comida boa, enfim. É com muita pena que eu faço isso à distância aí, mas também com muita honra que participo desse primeiro congresso online da Advocacia Baiana, esperando que o segundo congresso deixe de ser online, né, e que a gente possa estar todas e todos juntos aí neste momento de congressamento. Agradeço então o convite do Dr. Rafael Matos, estar aqui ao lado dele também é uma honra, do Dr. Hermes Hilarião, prazer estar aqui com o Tiago Franco e com a doutora Juliana, e eu vim trazer para vocês aqui algumas inquietações que eu tenho. Então, eu vou usar esse tempo, eu estou cronometrando aqui para o Tiago não ficar tenso comigo, para ver se eu vou terminar a tempo ou não, mas a minha proposta aqui para vocês é pensar se é possível que a gente construa uma democracia autêntica, uma democracia efetiva, em um ambiente de desconfiança. E começo compartilhando com vocês um relatório. Vocês sabem que, além do Brasil ter eleição esse ano, em 2020, os Estados Unidos terão eleição presidencial esse ano, daqui a algumas semanas, e a questão lá está um pouquinho mais tensa do que está aqui. E aí, em abril deste ano, um professor da Universidade da Califórnia, Irvine, da Faculdade de Direito, ele reuniu um grupo de pessoas e emitiu um relatório, que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, né? Enfim, agradecendo a técnica pela ajuda, que vai trazer aqui para vocês uma série de preocupações e também de dicas ou de sugestões para melhorar a democracia durante a crise, ou seja, como que eu faço eleições justas durante a crise. E aqui nesse documento, em que ele vai reunir 14 sugestões para a imprensa, para os órgãos de administração eleitoral, para a legislatura, para a política e por aí vai, ele vai apresentar aqui na página 10, que eu vou colocar para vocês, uma análise, né, de como estava a democracia, a sociedade estadunidense naquele período. E ele diz o seguinte, o relatório: mesmo antes da pandemia mundial de Covid chegar aos Estados Unidos, observadores atentos da democracia estadunidense se preocupavam com a fé e a confiança do público nos resultados das próximas eleições de novembro de 2020 nos Estados Unidos. Embora há uma década as preocupações sobre transições pacíficas de poder fossem menos comuns, os estadunidenses não podem mais dar como certo que os perdedores das eleições reconhecerão a derrota em uma eleição disputada depois que as autoridades eleitorais ou os tribunais declararem o vencedor. A política estadunidense atual apresenta severa hiperpolarização e meios de comunicação e ambientes de mídia social cada vez mais partidários. A desconfiança é alta, a retórica incendiária sobre eleições fraudadas ou roubadas está aumentando, e alegações infundadas de eleições fraudulentas encontram um público receptivo, especialmente entre aqueles que estão perdendo as eleições. Processos eleitorais quase triplicaram no período pós-2000 em comparação com o período anterior de 2000, em parte devido a leis eleitorais mal elaboradas ou procedimentos eleitorais pouco claros ou injustos. Se eu não tivesse dito para vocês que era sobre os Estados Unidos, vocês reconhecem alguma familiaridade com o nosso contexto? Tem alguma coisa a ver? O que vocês acham? Há uma dificuldade aí na crença da legitimidade das eleições. E o período aqui é muito parecido com o período de lá. Então, a gente tem aí um ambiente de polarização no Brasil que faz com que a gente tenha receios a respeito do reconhecimento da validade das eleições. Isso, para a gente, desde 2014, acontece, e a gente está vivendo num ambiente de ampla desconfiança. E eu trouxe outros números para vocês, prometo que não vou mais compartilhar a tela aqui, porque eu fico tensa. O que a gente tem? Em cada 10 brasileiros e brasileiras, apenas 30%, a cada 10, 3, portanto,
acredita que as eleições são limpas. Isso são dados de 2015. Dados de 2018 mostram que 26% acreditam na autoridade eleitoral. 26%. E se a gente for para os partidos, para o governo e para o parlamento, a coisa é ainda pior. E o que acontece? Então, a gente já está num cenário de desconfiança. A gente desconfia da pessoa que está do nosso lado. Então, a doutora Juliana falou aí da questão da erosão do Estado democrático. Eu acho que não dá para a gente culpar só a pandemia. A erosão democrática, o ocaso das nossas garantias constitucionais vem antes. O que tem agora é que ela saturou, a pandemia saturou. E o que a gente apresenta em resposta? Mais incerteza ainda. E aí eu permito-me aqui colocar o primeiro tempero no debate, que o doutor Hermes falou que a emenda 107 veio minimizar os prejuízos. Eu até anotei a fala, minimizar os prejuízos para a democracia brasileira. Eu não sei, não. A gente tem como regra, ou como uma compreensão mínima de democracia eleitoral, a certeza em relação às regras e a incerteza em relação aos resultados, que é mais ou menos a ideia do esporte. Não é não, doutor Hermes? Nós que compartilhamos essa paixão, né? Ou seja, a gente tem que ter certeza de quais são as regras muito antes do jogo começar e uma incerteza de saber quem vai ganhar. No Brasil, essa certeza em relação dos resultados, a gente que trabalha com direito eleitoral, nunca foi muito precisa nem muito constante. Volta e meia, a gente tinha um sobressalto aí de, opa, estão vendo aí, estão lendo de maneira diferente a legislação. Vamos falar de quitação eleitoral, vamos falar aí de comissões provisórias, enfim, dá para reunir uma série de elementos. Verticalização das eleições, de repente se descobre alguma coisa. Agora, em 2020, nem o calendário eleitoral era certo. Ou seja, a nossa incerteza em relação às regras é levada ao limite. E a gente vai encarar uma eleição adiada em um conjunto de 5.570 municípios que vivem realidades muito distintas em relação à pandemia. Há municípios em que as aulas estão sendo cogitadas a voltar imediatamente, ou seja, antes da eleição. Então, eu posso mandar a criança para a escola, mas as pessoas não podem comparecer para votar? Tem gente pedindo para abrir buffet de festa infantil. Ou seja, a criança pode lamber o escorregador, e aí não tem nenhum problema, né? Porque não sei como vocês conseguem parar crianças em festas infantis, mas uma eleição não pode acontecer. Shoppings estão abertos, o comércio está funcionando, e a gente não vai poder fazer uma eleição. Então, a ideia de adiar nacionalmente a eleição não me parece algo que vá contribuir para a crença na democracia brasileira, para uma confiança maior nas instituições democráticas e na própria eleição. E eu vou além. A gente tem um problema da biometria, que custou uma fábula para ser feita para resolver um problema ínfimo da eleição no Brasil. Ou vocês vão tentar me convencer que o problema das eleições do Brasil é alguém votar no lugar de outra pessoa. O número de fraude nesse campo é muito pequeno, mas nós gastamos muito dinheiro dizendo que isso era essencial para a autenticidade eleitoral. E fizemos mais. Aceitamos que parte do eleitorado, pode ser o mínimo que seja, mas foram 3 milhões de pessoas, pudesse ser excluído do seu direito fundamental de participar da formação da vontade política por não comparecer à biometria que sequer em lei estava baseada. E o que vai acontecer em 2020? Não vai ter biometria. Ué, mas se era tão necessário assim, que foi capaz de direcionar uma parte dos recursos públicos para a sua elaboração e foi capaz de excluir pessoas do corpo eleitoral por conta da ausência ao que se chamou de recadastramento biométrico, como é que a gente justifica que agora a biometria não é mais tão necessária assim? Há uma dificuldade de fazer o eleitorado entender qual é essa compreensão. Como é que eu vou fazer com que os administradores e administradoras municipais atuem? Há uma série... Eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo e que vão ter coragem de colocar o seu nome na urna este ano. Porque cá entre nós, vocês estarão entre a cruz e a espada. Exigências para dar conta da pandemia, mas também uma série de restrições eleitorais. E o pior, órgãos de controle que se sentem à vontade de estabelecer restrições para além do que está na lei.
Não vou nem falar de resolução, porque escrevi uma tese sobre isso, mas vamos falar dos órgãos de controle e dos seus termos. Como é que se atua, como é que é possível alguém atuar, fazer frente à defesa do interesse público com essa espada sobre o seu pescoço? Temos todas as restrições de propaganda eleitoral, e aí o doutor Hermes já começou a falar que a gente vai ter que fazer eleição diferente, não pode fazer nada, é quase por telepatia a competição eleitoral. Temos a dificuldade de recursos financeiros. Quem é que vai dar dinheiro para a campanha nessa altura do campeonato? E ainda temos o problema do comparecimento. Como é que a gente vai garantir o comparecimento, já que a gente tem uma data fixa para o país inteiro? Não importa o que esteja acontecendo na sua cidade, a eleição vai ser no dia 15 de novembro. Tudo isso num cenário de alta polarização, de demonização da classe política e de tratar quem pensa diferente como inimigo, não como adversário. Me parece que, embora eu sempre que eu vou para a Bahia, eu volto muito esperançosa, muito cheia de energia, neste momento eu estou terminando a minha fala com muito pessimismo. Havia uma esperança de que toda essa crise sanitária, todo esse momento de pandemia, pudesse fazer com que a gente se tornasse pessoas mais solidárias, e o que eu vejo é um acirramento do individualismo. Isso faz com que qualquer projeto político, que necessariamente é um projeto coletivo, seja ameaçado. Vou terminar, Tiago, doutor Tiago, pode estar tranquilo aí, estou terminando. E o pior, tem gente falando em reforma política nessa altura da vida. É o pior momento para isso. A gente precisa de confiança nas instituições, confiança no processo político e tranquilidade para poder discutir. Então, o que temos que fazer? Acreditar que a democracia é capaz de dar conta das crises democráticas. E esquecer tão logo quanto possível, já que nem integrou o texto constitucional, essa emenda 107. Muito obrigada aí por permitirem compartilhar as minhas angústias e as minhas inquietações aqui com vocês. Doutora Eneida, nós é que agradecemos pela excelente explanação, equacionou várias situações, né, de forma bem precisa, muito obrigado. E já fica, Rafael e Juliana, já tem alguns pontos para o debate aí daqui a pouco. Tá? Neste momento, eu quero passar a palavra para o doutor Rafael Matos, que vai tratar do tema Condutas Vedadas e Abuso de Poder Político no Combate à Pandemia. Dr. Rafael é advogado especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia, membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e membro do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, além de ser professor de pós-graduação em Direito Eleitoral e palestrante. Com a palavra, doutor Rafael. Desculpe, tive um pequeno problema técnico aqui. Queria desejar uma boa tarde a todos, dizer que é uma grande honra dividir uma mesa com queridos amigos, como o doutor Hermes, doutora Juliana, doutora Desirê, e agradecer também aí a mediação do nosso querido Tiago Cordeiro, parabenizar a organização desse grande evento, na pessoa de Hermes e de toda a diretoria. Eu tenho certeza que o nosso presidente Fabrício está muito feliz com esses resultados, porque seria impossível, na posição de presidente de uma seccional, não estar se deleitando com o sucesso dessa natureza desse evento. Eu, fugindo um pouquinho da polêmica por enquanto, mas já pegando um pouquinho do gancho do que a Eneida falava, e também do que os demais falaram, porque termina que todos os temas se confundem e se complementam. Essa pandemia, lógico, trouxe para todos nós uma mudança muito grande na nossa forma de relação, na nossa forma de enxergar o futuro. Os nossos sorrisos sempre cobertos por máscara, enquanto os nossos olhos estão expostos, demonstrando o medo, a angústia, e isso é muito curioso, porque em um evento online, pelo menos, podemos, né, aqui, presenciar os sorrisos e compartilhar da alegria, sem que esse sorriso esteja escondido. Mas o fato é que a gente vive esse momento de grande tensão, de grande inquietude geral,
de insegurança muito grande, e eu lembrando aqui a Eneida falando, shoppings abertos, restaurantes abertos, daqui a pouco academias, escolas e eventualmente até mesmo bufês infantis abertos, e liberação ou não de missas, e no meio disso tudo uma discussão de como é que serão os eventos, por exemplo, não vou nem falar do adiamento da eleição em si, mas como é que serão, por exemplo, os eventos de campanha, as passeatas, as carreatas, os comícios, se eles serão possíveis, se não serão possíveis. E no meio disso tudo, no centro de comando disso tudo, o poder público, e especialmente, inclusive, o poder municipal. E é no meio disso que eu queria fazer lembrar daquela célebre frase: o poder público pode muito, mas não pode tudo. Esse poder público está limitado, evidentemente, por aqueles velhos e conhecidos princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade, da eficiência, mas para fins do que eu vou tratar hoje, eu vou dar uma ênfase especial para a impessoalidade. E veja que esse tema que eu escolhi para a tarde de hoje foi de condutas vedadas e abusos de poder no meio da pandemia, e eu vou dizer que é muito triste que a gente ainda tenha que, no momento desses, se debruçar sobre esse tipo de discussão. No momento em que nós queríamos que a solidariedade imperasse, que a fraternidade imperasse, não apenas entre vizinhos, não apenas entre familiares, entre amigos, mas que ela também viesse dos próprios gestores públicos, nós ainda precisamos tratar dos abusos praticados, porque no âmago das ações, por vezes, não está um sentimento de solidariedade, não está um sentimento de cumprir simplesmente o dever, o munus público, de garantir o mínimo que a população precisa para sua sobrevivência digna, mas sim interesses outros de natureza eleitoreira. Mas eu queria também chamar a atenção que, no meio de todos esses esforços, e a gente não pode negar que há um esforço conjunto de governo federal, estadual, municipal, excluídas algumas autoridades, que há um esforço conjunto muito grande de combate a essa pandemia e de minimizar os efeitos, sem entrar na discussão novamente se minimiza ou não os efeitos sobre a democracia com o adiamento da eleição, mas a gente observa que no meio disso tudo a gente tem uma escalada concomitante de dois fenômenos: da própria prática de abusos no meio desse combate da pandemia, mas nós temos também um crescimento, e aqui eu vou usar o do que a Eneida falou sobre criminalização e eu diria demonização da política. Nós temos o crescimento de um pavor paralisante da gestão pública. E por que eu falo em pavor paralisante? Eu vou pedir até um pouco de licença para tratar primeiro desse pavor, antes de tratar dos abusos em si. É que, em verdade, o que nós temos observado no Brasil, em nome de um combate a atos imorais, à corrupção, etc., em nome de um princípio constitucional da moralidade, da probidade, há uma verdadeira caça às bruxas no campo político. Há uma verdadeira tentativa de criminalização ou de demonização dos gestores, com a proliferação terrível de ações judiciais que, por vezes, são completamente desprovidas de fundamento. Nós percebemos, por exemplo, em diversas dessas ações, e quando eu digo dessas ações, tanto no campo de improbidade, quanto do campo de crimes de responsabilidade, ou mesmo dos abusos de poder, em que não há sequer uma individualização da conduta do gestor. E o que a gente percebe é, na verdade, uma tentativa de impor uma responsabilidade objetiva dos gestores. E o que é que isso gera? Isso gera um pavor, porque aqueles que se denominam ou que se entendem como bem-intencionados ou honestos, aqueles que efetivamente pretendem fazer da sua gestão um ato de simplesmente administrar sem interesses pessoais que não sejam, lógico que interesses são sempre muito discutíveis, mas eu digo interesses escusos, pelo menos, esses se veem numa situação de muito pavor e terminam entrando num campo de paralisia. Numa paralisia com um receio, que eu diria fundado, inclusive, de sofrer ações as mais diversas, simplesmente por exemplo, fazer aquisições de máscaras agora, nesse período, fora do valor de mercado. Nós temos uma lei federal, por exemplo, que estabelece a possibilidade, em função da pandemia, e sabe, é lógico que não se há de comparar os valores de mercado das máscaras neste momento com as máscaras do ano passado, mas eu conheço prefeitos, por exemplo, que fizeram compras e já receberam notificações do Ministério Público questionando como que está pagando 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais no valor de uma máscara. E o que é que nós vivenciamos, então? Esses prefeitos entram numa seara de paralisia total. Eles entram num pavor paralisante
E esse pavor não é bom para absolutamente nada. Nós passamos a ter um poder público, uma gestão passiva, quando nós desejamos todos que ela tenha uma posição ativa, não só no combate à pandemia, mas na promoção de tantos programas importantes. Bom, mas se por um lado é essencial, que a gente, lógico, eu não estou negando que seja essencial o combate à corrupção, apenas que nós devemos só pesar, temos que ter um critério mínimo para que essas ações sejam intentadas e que tenhamos a sensibilidade dos órgãos fiscalizadores, porque não é possível que a fiscalização passe a ser simplesmente o mote principal da gestão pública. Hoje, os prefeitos, os governadores vivem para ser fiscalizados. Eles não são fiscalizados porque gerem, eles gerem para a fiscalização. Isso me parece muito prejudicial à própria eficiência administrativa. Mas, como nem só de gestores que têm essa boa intenção nós estamos a falar, é lógico que temos também aquelas situações em que há, por trás de tudo, uma intenção, e aí eu vou me centrar na intenção eleitoreira. E temos uma série de possibilidades, e já fazendo referência, inclusive, ao que Hermes já levantou, a questão das limitações, né? As limitações de atos de campanha pelas autoridades estaduais, sanitárias ou nacionais. Aqui a gente já pode chamar um primeiro ponto. É lógico que o Congresso Nacional teve um cuidado mínimo de tirar do seio, ou melhor, do centro da discussão da eleição municipal, esse tipo de comando decisório mesmo, do que pode e o que não pode em função da pandemia. Mas nós não podemos fechar os olhos para a possibilidade sempre presente de uma interferência indevida, tanto de governos estaduais quanto do governo nacional, né, na condução daquilo que se pode ou não se pode num pequeno município, num grande município, numa região do estado ou num estado inteiro, de acordo, inclusive, com o sabor do que as pesquisas eleitorais estejam a revelar, e se torne mais conveniente ou menos conveniente que se possa fazer mais atos de campanha ou menos atos de campanha naquele lugar, de acordo com as suas preferências pessoais ou políticas ou de coligados. Dando um segmento a isso, nós temos sempre, logicamente possível, e especialmente em tempos de pandemia, a possibilidade do uso promocional dos programas sociais em benefício de um candidato, aquela hipótese do inciso 4º do artigo 73. E aí eu chamo a atenção que é justamente nesse tipo de momento, como nós vivemos agora, que aquele inciso 4º ganha uma maior relevância. A gente já ouviu aqui que temos um acirramento de vulnerabilidades, conforme dito por, se não for Juliana, temos um acirramento de desigualdades e temos, evidentemente, que neste momento as fragilidades e as vulnerabilidades se traduzem também numa maior suscetibilidade do eleitor em ser conquistado a partir de atos abusivos. Não há dúvida disso. É no momento da fome, é no momento da doença, é na falta de moradia digna que o eleitor se encontra mais vulnerável. E nós ouvimos no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral a nossa querida amiga Maria Cláudia Buchianeri defender que o voto é um ato de fé. E se assim o é, se o voto realmente é um ato de fé, nós temos que estar atentos, justamente porque é neste ato de fé que o santo milagreiro político ou o santo milagreiro gestor, se valendo desses programas sociais, terminarão por alcançar a fé daquele eleitor, e uma fé inabalável por vezes, justamente por atingir aquilo em que o eleitor é mais vulnerável. Temos ainda, logicamente, uma necessidade de traçar uma correlação, e eu já disse lá em cima, lá no começo, que é o do princípio da impessoalidade. Me parece que o inciso 4º, assim como o parágrafo 10, assim como a própria possibilidade de publicidade institucional dos atos, das campanhas de combate à pandemia, estão todos atrelados a um respeito inafastável do princípio da impessoalidade. Por quê? Se eu tenho uma campanha, como inclusive conversávamos mais cedo, aqui na Bahia, nós já tivemos casos de distribuição de álcool em gel e de máscaras em feiras livres pelo próprio candidato à reeleição.
com evidente intento eleitoral. Aqui na Bahia nós já tivemos, por exemplo, casos em que há entrega de cestas básicas pelo próprio candidato nas residências, que não pode traduzir outra coisa senão a tentativa de obtenção da fé naquele santo milagreiro candidato à reeleição. Aqui na Bahia nós temos casos, por exemplo, e tenho certeza que são casos, todos esses que se reproduzem Brasil afora, nós temos casos, por exemplo, de prefeitos que anunciam que os atos, ou melhor, as informações oficiais sobre o combate à pandemia vão se dar em uma live na sua página pessoal, no Instagram. E isso gera um impulsionamento orgânico evidente, sem necessidade de nenhum tipo de investimento, porque as pessoas vão ter a necessidade de se tornar seguidoras daqueles prefeitos para que obtenham informações oficiais. E temos casos na Bahia, inclusive, que essas lives eram transmitidas concomitantemente em rádio. E é lógico que essas lives, por mais das vezes, terminam por transbordar do tema Covid e passam ao campo do autoelogio de governo. E é aí que nós passamos a enfrentar o problema principal em relação a esses pontos, que é a violação do princípio da impessoalidade. Não se há de falar que haja respeito ao princípio da impessoalidade em absolutamente nenhuma dessas hipóteses. Teríamos muitos outros pontos para enfrentar, mas eu queria só, para terminar, falar de uma coisinha muito breve, Thiago. Você já me alertou que acabou o tempo, eu só vou mencionar isso, porque eu acho que é um tema que vem sendo muito pouco discutido e que nós precisamos começar a debater com mais afinco, que é o abuso de poder político praticado por magistrados. O abuso de poder político praticado pelo judiciário. Mas eu queria agradecer enormemente a todos, novamente, e especialmente a todos que nos assistem, e desejar uma excelente tarde para todos, embora acredito que ainda possamos fazer um breve debate. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, doutor Rafael. Assim como os demais, engrandeceram o debate e mais uma excelente explanação. E eu repito, a vontade era de passar o resto da tarde, começo da noite, ouvindo todos vocês, porque um aprendizado aqui é muito grande. Tenho certeza que todos que estão acompanhando aí estão gostando. Passamos agora aos debates, né? Assuntos não faltam, inclusive podemos começar, vou dar uma sugestão, no final da sua fala, doutor Rafael, com relação ao abuso do poder do judiciário. Uma sugestão, mas fique à vontade. Eu vou provocar a nossa querida amiga Eneida. Mas eu não sabia que vinha na minha direção. Eu não sei se eu posso falar disso, porque sendo eu da República de Curitiba, aquela que tem a sua própria Constituição, seu próprio Código de Processo Penal, eu não sei se eu tenho condições de trabalhar isso. É quem mais tem condição. É verdade. Vivência prática. É perigoso falar isso aí, é perigoso. Não é? Vai que... Não, mas eu tenho me dedicado, inclusive, academicamente, ao tema do populismo judicial. Ou seja, de como há essa ideia de fé, de milagre, de salvação nos discursos judiciais. Né? E quando o populismo ele vem no legislativo, que é mais raro, ou no executivo, que é muito frequente, a gente tem uma série de instrumentos para conter isso, inclusive a atuação do judiciário. E quando é do judiciário que vem esse populismo? Quando, sei lá, só assim, hipótese aqui, tá, gente? Não estou falando nada. Quando, por exemplo, eles deixam de ter apreço ao texto constitucional e dizem em suas decisões que, embora a Constituição não permite, eles vão tomar determinada decisão porque é certo. Ou seja, como é que a gente... Eu tenho que dar aula de direito constitucional. A Juliana, eu quase chamei de... A Ju também. Como é que a gente entra em sala de aula depois e explica coisa para a piazada? Quer dizer, eu digo o seguinte, não... O administrador tem que se vincular à Constituição, porque tem órgãos de controle, tem uma série de ações, inclusive ação popular contra ele. Tá. O Legislativo também, se não tem declaração de inconstitucionalidade, tem controle. E quando o Judiciário extrapola, o que a gente faz? Ou eles nunca erram, ou eles são a razão que não erra. Mas, enfim, eu acho que eu estou muito no olho do furacão aí para conseguir fazer uma análise imparcial sobre isso, aqui reconhecendo, ao contrário de muitos, né, a minha parcialidade para tratar do tema.
Eu queria fazer uma provocação só nesse ponto, inclusive, Neida, e a todos. Na verdade, o que eu percebo, a gente vive hoje, não preciso nem falar de ditadura judiciária, eu vou falar de uma crise de representatividade de todos os poderes, mas em que há uma noção de que há uma maior legitimidade do concursado. A gente percebe isso na sociedade de uma forma escandalosa. É como se aqueles que são representantes eleitos pelo povo não fossem dignos de legitimidade. Mas aquele que passa num concurso passa a ser o detentor da legitimidade máxima. E isso é assustador. Até porque os demais passam por escrutínios regulares. E vamos falar também, né, doutor Rafael, se colocassem uma lente sobre a gente ou sobre os outros órgãos de soberania, ou órgãos de controle, que colocam sobre a política, eu acho que a gente ia ver muita coisa ruim. Ou seja, é como se todas as pessoas ruins tivessem ido para a política e quem passou pelo concurso passou por aquele portal de purificação que garante que a pessoa não fez nada errado na vida nem nunca fará. E essas pessoas acabam acreditando nisso porque a gente chama eles de meritíssimo, Rafa. Meritíssimo. Isso mexe na cabeça da pessoa. A pessoa acha mesmo que ela está ali porque ela tem tanto mérito que a gente trata com superlativo o mérito dela. E acaba achando que a sua moral pessoal é a moral que vai julgar todo o resto, inclusive acima da Constituição. Nessa perspectiva de abuso de poder político dos magistrados, né, do poder judiciário, do ativismo judicial que nós já nos deparamos nas eleições, esse ponto da emenda constitucional que autoriza, né, a limitação à propaganda eleitoral será uma guerra jurídica, uma confusão nos municípios, porque em muitos municípios os juízes já possuem, juntamente com alguns promotores, a concepção de que são os donos da eleição. Querem limitar o dia de fazer a carreata, querem dizer o dia que será o comício, a caminhada, querem dizer a quantidade de caminhadas que serão realizadas, a quantidade de comícios, quando aquilo não está previsto na lei. E eu acho que vai se agravar ainda mais esse ponto, e isso interfere diretamente na realização da campanha eleitoral, uma campanha que já é reduzida, 45 dias, que favorece quem já está no poder. Essa questão da publicidade institucional dos atos ao combate ao Covid-19 vai favorecer os prefeitos, que são candidatos às eleições, porque muitos contribuem para esse acirramento do individualismo. Inclusive, anotei essa expressão, achei fantástica e se encaixa justamente no trabalho que eu realizei na última semana, em que eu estive de frente com um gestor público que é extremamente individualista, que não está preocupado com a questão social, com aquilo que está acontecendo, está preocupado apenas em se reeleger, se promover, alavancar sua pré-candidatura e ter um resultado positivo na eleição. Então, os temas se complementam e, naturalmente, nós teremos tanto um individualismo exacerbado quanto um abuso do judiciário que já é existente de outros momentos, e eu creio que vai se agravar agora nessa eleição, com essa possibilidade prevista na própria emenda constitucional. Tem um ponto que eu queria chamar rapidamente a nossa atenção aqui para reflexão. Teve uma mesa agora no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral que foi composta pelo ministro Jobim, pelo professor Clemerson Cleve e pela professora Ana Paula de Barcelos. Essa, para mim, foi uma das mesas, um dos momentos mais interessantes, se não o mais interessante. E o ministro Jobim, inclusive, já falava sobre exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, que desde sempre, que não é uma característica, um contexto atual, o judiciário sempre quis agir para além dos seus limites e ingressar na seara política dos seus atos. Então, e ele falando com muita propriedade de causa, como ele mesmo falou, porque durante toda a sua história, né, profissional, transitou nas várias esferas. E eu vejo muito isso também. O que nós percebemos, em especial, e aqui focando mais nas eleições municipais, em especial nas eleições municipais, é que os juízes eleitorais acabam se considerando, né, porque aqui no Pará, pelo menos,
As autoridades são o juiz, o padre, né, e o prefeito. São as grandes autoridades a quem se faz reverência nos municípios, né, nos interiores daqui, assim é. Então, os juízes se investem dessa sua competência, que é constitucional, mas ultrapassam, e mais uma vez, como eu pontuei aqui, exercendo essa substituição do público, né, pelo privado, e se substituindo as próprias instituições, e nesse caso, como o judiciário, considera que não existem limites para a sua atuação, muito menos os constitucionais. Então, é fundamental que nós tenhamos isso em mente, como que não foi à toa o desenho da nossa Constituição no que toca à separação dos poderes, aos limites desses poderes e, acima de tudo, o sistema de freios e contrapesos, né? Checks and balances entre esses poderes. Está sem áudio, Thiago. Eu acho que serão grandes desafios nessa eleição, realmente, 2 pontos que foram colocados. Um é essa situação do gestor, né, a gente diferenciar o que é política, o que é combate ao Covid, né, o que é cuidado com a população, ou o que é o jogo político para tentar a reeleição. E outra é essa situação realmente do ativismo judicial, de tentar impor normas que não estão nas leis eleitorais, nas normas. Eu acho que serão grandes desafios, principalmente nos lugares menores, né, que tem um juiz, às vezes, e um promotor. Hermes, vamos passar outra pauta para o debate? Não sei como é que está o tempo aí, você está controlando. Nós temos aproximadamente 5 minutos. Ou vamos para as últimas considerações, cada um? Eu vou ser gentil, como devo ser, assim, vou deixar que Neida, Juliana e Rafa concluam. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. A gente já está falando no chat aqui. Vamos marcar um evento em setembro para a gente passar um dia debatendo direito eleitoral. Vamos pensar em um evento diferente. Eu acho que essa dinâmica do debate é bem bacana e vamos aproveitar a pandemia para unir o Paraná, o Pará e convidar também a Bahia e convidar outros colegas de todo o Brasil sob a liderança de Rafael Matos, que é nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Então, muito, muito obrigado e, mais uma vez, um prazer tê-las aqui com a gente na Bahia e obrigado a toda a advocacia que está acompanhando o evento. Doutora Eneida? Vou falar rapidinho, porque eu me solidarizo com o pessoal da organização, que deve estar tenso que a gente não termina. Agradeço muito, um prazer estar aqui, ouvir vocês, aprender com vocês. Espero que quem esteja assistindo também tenha aproveitado alguma coisa, pelo menos para pensar sobre algumas questões, e espero estar muito, muito, muito brevemente com vocês aí, presencialmente ou online, se não tiver outro jeito. Muito obrigada novamente à organização e à técnica que está nos ajudando até agora. Obrigado. Doutor Rafael, e a gente termina com a doutora Juliana. Eu queria também agradecer enormemente a Eneida e a Juliana por terem aceitado vir para a Bahia virtualmente e dizer que esperamos que muito em breve a gente possa recebê-las aqui presencialmente. E mandar um grande abraço para todos, especialmente para Hermes também, e novamente parabenizar pelo sucesso do evento. Muito obrigado, Thiago, pela condução excelente. E tenham uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Juliana. Queridos, muito obrigada pelo convite, Hermes, Rafa. Prazer enorme rever a Desi mesmo distante. Thiago, obrigada. Parabéns para a OAB Bahia. Obrigada a todo mundo que não aparece aqui na frente, mas que dá todo o apoio, inclusive emocional, para todos nós que estamos aqui, porque sempre fica aquele receio, justo receio de que eventualmente alguém caia e saia do ar. Então, muito obrigada a todo mundo que está participando, e é isso, que logo, logo nós possamos nos reencontrar, e como a Eneida disse, tomara que presencialmente. Muito obrigado, Juliana. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Foi um prazer conhecê-los, principalmente a doutora Eneida e a doutora Juliana. Rafael e Hermes já são grandes amigos, mas uma grande satisfação dividir o painel com vocês. Quero também agradecer a todos que acompanharam. Quero parabenizar
à OAB Bahia pelo grandioso evento, nas pessoas do nosso querido presidente Fabrício Castro e do nosso tesoureiro, nas pessoas de quem eu quero cumprimentar toda a diretoria da OAB Bahia. E muito obrigado, gente. Por fim, quero convidar todos que estão acompanhando para ficarem para o próximo painel, que terá como tema impactos da Covid-19 no mundo do direito e do processo do trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa tarde.